Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa, se bem que hoje não é exatamente sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre o gibi Adventures of the Mask, da editora Dark Horse Comics, lançado no Brasil em 1997 como As Aventuras do Máscara, pela editora Mitos. O Pipoque Nanquim recentemente lançou o Máscara no Brasil, o quadrinho original do Máscara, também da Dark Horse Comics, que deu origem ao filme, saindo por aqui praticamente pela primeira vez. Antes disso, o Máscara, o personagem original, só tinha aparecido aqui em um crossover com o Lobo, lançado pela Metal Pesado em 1998, e também teve o crossover Máscara Batman Coringa, que a editora Abril lançou em 2001, mas esse crossover em particular, o Máscara abordado nesse crossover é bem esquisito, porque é como se fosse uma abordagem híbrida entre o quadrinho original e o personagem dos filmes e da animação. Mas meio que respeitando a cronologia que já tinha sido estabelecida no quadrinho original. Mas vários elementos ali são muito mais afins com o filme e com a animação. De qualquer forma, antes desses dois crossovers, veio o gibi As Aventuras do Máscara, que a Mitos lançou em 1997. Só que não dá para dizer que esse é o personagem original, o Máscara, porque na verdade ele é uma adaptação do Máscara dos desenhos animados, do The Mask Adventure Series, a série de desenhos animados do Máscara. O desenho animado é de 1995 e ele segue a continuidade estabelecida no filme de 1994. Nos Estados Unidos, esse gibi, Adventures of the Mask, foi lançado entre 1996 e 1997 pela mesma Dark Horse, a editora original do Máscara, e teve 3 edições, sendo 2 edições regulares, edições de bancas, e uma edição especial que era recebida de brinde nas lojas de brinquedo Toys R Us. Eu não sei exatamente em que ocasião. Provavelmente algum brinde de Free Comic Book Day, ou provavelmente se comprasse determinado produto, se comprasse determinados valores. Mas enfim, ao longo dos anos, de 1996 e 1997, foram 13 edições que teve vários artistas passaram pela revista, inclusive o artista brasileiro Ivan Reis, mas o roteirista, se eu não me engano, foi um só, ao longo de todas elas, Michael Erie. E como eu já expliquei, o gibi adaptava o personagem O Máscara diretamente do desenho animado, mas com histórias originais, inéditas. Isso é parte do conceito do gibi Adventures, já falei um pouco mais sobre isso. Há quem inclua a adaptação do filme O Máscara, a adaptação do filme em quadrinhos, a adaptação do filme de 1994, O Máscara em quadrinhos, como parte da cronologia desse gibi. Essa adaptação, sim, era a história do filme passada diretamente para quadrinhos. Não era uma história original baseada no filme, como os gibis Adventures of the Mask eram histórias originais baseadas no desenho animado. A adaptação do filme era a história do filme em quadrinhos. E tem gente que faz essa inclusão porque o desenho animado em si era fonte de inspiração para Adventures of the Mask e também era uma continuação do filme. Então o desenho animado não tinha a origem do Máscara, a origem do Máscara está no filme. E o gibi também não tinha a origem do Máscara. A origem do Máscara estava no gibi, que era a adaptação do filme. E provavelmente a própria Dark Horse endossava essa associação, porque em 2009 ela lançou um ônibus de Adventures of the Mask e nele estava incluso a adaptação do filme. E é até engraçado incluir essa adaptação porque ela é muito diferente em estilo dos desenhos, o estilo de desenho, o traço dela, da adaptação do filme, é muito diferente do estilo do traço do gibi Adventures of the Mask, né? Estilos de desenho completamente diferentes. A adaptação do filme tem um traço muito mais puxado para os quadrinhos norte-americanos tradicionais. O traço é de Killian Plunkett. E o Adventures of the Mask é a adaptação de um desenho animado, portanto tem um traço que emula o traço do desenho animado. É um traço muito mais puxado para animação, é até um pouco mais infantil. Embora no gibi ele seja mais elaborado que na animação, e apesar de que todos os autores que passaram pelo gibi Adventures of the Mask eram autores do mercado tradicional. Até disse que um deles era Ivan Reis. O roteiro da adaptação não é do Michael Erie, que era o roteirista do gibi Adventures of the Mask. O roteiro da adaptação é do Mike Richardson, o próprio criador do Máscara, e até onde me consta,
a adaptação nunca foi lançada no Brasil. E o próprio ônibus, Adventures of the Mask, também nunca foi lançado no Brasil. Mas o gibizinho, Adventures of the Mask, o das edições regulares, chegou quase completo. Porque lá fora foram 13 edições, aqui foram 6 edições, boa parte dessas 6 edições com 2 histórias. Então, no total por aqui, foram lançadas 10 ou 11 histórias, algo próximo disso, ou seja, quase a série completa. Provavelmente não veio tudo porque, adivinha só, vendas baixas, né? Venda baixa, cancela o gibi. Em 1999, a Mythos relançou as 6 edições que ela tinha lançado num formato encadernado, de almanaque de 100 páginas. E, como eu disse lá atrás, explicando o conceito do GB Adventures, já falei isso em outro momento aqui, se eu não me engano, no episódio que eu falo do gibi do Dark Claw Adventures, explicando o conceito dos GBs Adventures. Geralmente no mercado americano, quando o gibi sai com o título Adventures, ele é uma adaptação do desenho animado, especialmente se esse desenho animado em si já for uma adaptação de um personagem de quadrinhos. Isso é quase um jargão técnico para se comunicar com o mercado, para se comunicar com a clientela. Então, por exemplo, tem o Batman, personagem clássico dos quadrinhos. Esse personagem foi adaptado em um desenho animado, Batman The Animated Series, o melhor desenho animado de ação de todos os tempos. E como fez sucesso, o desenho animado foi adaptado em um gibi, Batman Adventures. Isso aconteceu com uma porrada de personagens. Super-Homem virou o desenho animado Superman The Animated Series, e o desenho animado virou o gibi Superman Adventures. Homem-Aranha virou aquele desenho Spider-Man The Animated Series dos anos 90, que passava na Globo. O desenho virou o gibi Spider-Man Adventures. Tartarugas Ninja, né, o gibi clássico do Kevin Eastman e Peter Laird, virou um desenho animado, Teenage Mutant Ninja Turtles, e o desenho ganhou a adaptação em gibi Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures. Spawn teve o desenho animado, Todd McFarlane's Spawn, e virou o gibi Spawn Adventures, e por aí vai. São inúmeros exemplos disso. Isso acontece, por entre outros motivos, porque o desenho animado não é uma transliteração direta dos quadrinhos originais para a televisão. Ele é uma adaptação. Então tem muita coisa que muda, personagens são alterados, origens são alteradas, muitas vezes personagens novos são criados. A Arlequina, por exemplo, surgiu no desenho animado Batman Animated Series, não era uma personagem dos quadrinhos. Então o universo do desenho animado é um outro universo, é um universo novo. E o GB Adventures vai trabalhar dentro desse novo universo. Então isso se tornou tradicional no mercado americano. Tem Adventures no gibi, é uma forma de comunicar aos consumidores que aquele quadrinho é adaptado de um desenho animado. Então, prosseguindo, Adventures of the Mask chegou por aqui em 1997, mais precisamente em setembro de 1997, enquanto a produção lá nos Estados Unidos foi de janeiro de 1996 a janeiro de 97. Então, quando o gibi chegou aqui nas nossas bancas, ele já estava devidamente concluído lá nos Estados Unidos, e o gibi trabalha com os personagens a partir da perspectiva do desenho animado, como era de se esperar. Então, personagens do quadrinho clássico do Máscara, como Stanley Ipkiss, como o Tenente Calloway, ou como o vilão Walter, são trabalhados a partir do perfil deles no desenho animado, não no desenho clássico. No caso de Stanley Ipkiss e do seu alter ego O Máscara, e de Calloway, no filme em si, eles já ganharam uma outra roupagem. O Ipkiss é bancário, o Máscara é um super-herói. Essa mesma abordagem é ainda mais suavizada no desenho animado, e o quadrinho trabalha com ela. O Walter não está no filme, só no desenho animado, e também o quadrinho trabalha com ela. E aí tem personagens criados no filme que estão na animação. Personagens que não eram dos quadrinhos clássicos, foram criados para o filme e que está no desenho animado, como o Detetive Doyle, a repórter Peggy, o gerente de banco Schumacher, a governanta senhora Piman, o prefeito Tilton, o psicanalista Newman e nosso querido cachorrinho Milo, cachorrinho do Máscara. E todos eles têm uma abordagem mais próxima do desenho animado do que do filme. E o quadrinho também trabalha com personagens originais da animação, como o Dr. Pretorius, e o que é o arqui-inimigo do Máscara. Além de trabalhar com os personagens originais da animação, o quadrinho também tem seus personagens originais, como os vilões Doberman, Bombshell, não é Bombshell,
Couch Potato e Broiler. Eu lembro que no gibi brasileiro, Doberman era chamado de Doberman mesmo, e Broiler, se eu não me engano, foi traduzido como fornalha. Mas eu não lembro se Bombshell e Couch Potato tiveram nomes adaptados ou se usaram os nomes originais. Eu acredito que foram adaptados, mas não lembro quais eram. Mas apesar de ser inspirado no desenho animado e trabalhar com a maioria dos personagens do desenho animado, o gibi é muito original e tem uma linguagem toda própria que é naturalmente muito mais comum aos quadrinhos. Então tem muito uso de recordatório, de textos, de falas explicativas, explanatórias, de quadros que exploram o ambiente, o cenário, de quadros que exploram o ambiente, exploram o cenário, e tem uma composição muito mais rica, onde o leitor pode explorar vários detalhes, tem comunicação em vários detalhes. Por exemplo, tem uma cena que o carro do Stanley Ipkiss está passando na rua, e a rua está cheia de papéis. Se você olhar vários desses papéis, tem coisas inscritas, tem informações inscritas que dão uma pista do que está acontecendo ali. Tudo isso que é muito mais comum a quadrinho do que a desenho animado é muito bem explorado no quadrinho, mas acima de tudo, o quadrinho tem histórias divertidas. Nesse ponto, uma semelhança entre o gibi e o desenho animado é a simplicidade da trama, que sempre é bastante linear. Afinal, são produtos que têm o público infantil como alvo, ainda que o gibi possa alcançar uma audiência um pouco maior. E mesmo lidando com essas limitações, o quadrinho tinha algumas histórias com enredos um pouco mais complexos que o JTV, até porque o quadrinho é menos suave que a animação. Eu disse que o filme ele já foi suavizado em relação ao quadrinho clássico, o quadrinho, o desenho animado foi suavizado em relação ao filme, mas o quadrinho, o gibi Adventures of the Mask, ele é menos suave que a animação. Ainda é um quadrinho cuja censura é livre, adequado para todos os públicos de todas as idades, mas fica em um meio termo entre o filme e a animação. É bem mais leve que o filme, mas um pouco menos que a animação. Por exemplo, a edição da Bombshell, que é uma vilã que usa perfume, que encanta os homens, que seduz os homens, e ela solta beijos explosivos para derrotá-los, e a edição do Couch Potato, que é um vilão que tem um controle remoto que manipula a realidade, ou a edição em que Pretorius adquire poderes climáticos e o espírito do pirata Barba Negra possui o corpo do Walter, são histórias que, embora ainda sejam fantasiosas e adequadas para qualquer público, não têm a suavidade do desenho e provavelmente são roteiros que não seriam aprovados para animação. As capas da edição 4, que tem a Bombshell soltando um beijo explosivo no Máscara, e da edição 6, que tem o Tenente Calloway usando uma armadura tipo Robocop e dando tiros no Máscara, são exemplos de cena que jamais seriam colocadas no desenho animado. Essa capa da edição 4 não saiu no Brasil porque a história da Bombshell foi publicada na edição 2, que priorizou a capa da edição 3 americana, cujo destaque era a história do Doberman. No caso da capa americana, no caso, nem a capa americana nem a brasileira mostram o Doberman em si, mostram o Milo mordendo Máscara, mas foi essa capa que foi priorizada. Então a capa da Bombshell soltando beijo explosivo não foi lançada por aqui. Mas a capa da edição 6 brasileira, a capa da edição 6, que é a do Calloway dando tiros no Máscara, saiu aqui, na capa da edição 3. Como eu disse, ela tinha Calloway atirando no Máscara. Claro que essa cena era colocada numa perspectiva não violenta, uma perspectiva de desenho animado, uma perspectiva engraçada, palhaça, muito mais próximo de uma animação mesmo. O Máscara não é ferido pelos tiros, ele está abrindo um buraco na barriga e os tiros estão passando direto por esse buraco, ele está fazendo uma careta, é colocado ali num ponto de vista engraçado apenas, não violento. Mas de qualquer forma ela nunca seria utilizada no desenho animado, porque a animação era bem restrita quanto a mostrar armas de fogo. Isso é algo que estava posto desde que a animação foi decidida. Eu li em algum lugar, muito provavelmente em uma revista Herói, que a animação não teria armas sendo apontadas para a pessoa, como tinha para as pessoas, como tinha no filme. E aliás, na capa da edição 1 do gibi, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, do gibi Adventures of the Mask, já tinham armas apontadas para o Máscara, né? Então tem essa diferença. O gibi era menos leve. E uma outra diferença do gibi para a TV é que nele a continuidade era ainda mais forte. O desenho animado tinha uma certa continuidade, mas ela não podia impactar tanto porque o desenho
desenho americano é feito para que novos espectadores sejam cativados, para que o espectador que pegou a série a partir daquele episódio não fique perdido, não tenha dificuldades em entender os rumos da história. A maioria das histórias do gibi são fechadas, uma ou outra tem continuação na edição seguinte, mas a maioria é fechada, mas elas têm uma continuidade um pouco mais coerente que a televisão. Então, é um gibi divertido, é um gibi bem escrito pelo Michael Eary, que estava estabelecendo um universo próprio muito bacana, que enfim colocaria o Máscara como super-heróis dos quadrinhos, já que o Máscara original definitivamente não é um super-herói, mas que teve vida curta. Foram apenas 3 edições. Não sei se foi cancelado, não sei se a ideia era apenas ter essas 3 edições, essas 12 edições mais a edição especial, mas enfim, foi bom enquanto durou. E eu fiquei sabendo do lançamento desse gibi na revista Herói Gold número 125 de agosto de 97. A Herói tinha uma seção, nessa época a Herói tinha uma seção chamada HQ, uma seção de notas e notícias de quadrinhos que anunciava lançamentos de gibis, essas coisas. Aquela seção em particular estava anunciando lançamentos de gibis nos próximos meses, e a capa da edição número 1 das Aventuras do Máscara estava lá na página. Como eu falei, essa edição da Herói era de agosto, ela anunciava que esse gibi do Máscara ia ser lançado em agosto, mas o gibi só foi lançado no mês seguinte, em setembro. E a capa era a mesma que saiu na Herói, só que tem alguns detalhes diferentes. Por exemplo, na capa que saiu na Herói, o título estava branco. Na que saiu nas bancas, o título estava em um degradê de laranja para amarelo, mas eram só alguns detalhes. Na prática, era a mesma capa. E nessa época a Mitos estava trazendo muitos quadrinhos da Dark Horse, né, porque era a fatia do mercado que estava disponível, já que a Abril praticamente monopolizava o material da DC, Marvel e Image. Eu comprei todas as 6 edições, e aí vai uma curiosidade que, na verdade, foi, do meu ponto de vista, algo indevido por parte da editora. Em 1998, a Mitos estava lançando Oscarzinho, uma versão em quadrinhos do Oscar Schmidt, o jogador do basquete, Oscar Schmidt. Um personagem infantil, como já aconteceu com várias personalidades brasileiras. Era mais uma tentativa, e em um outro episódio eu pretendo falar do Oscarzinho. Então, na edição 4 da revista As Aventuras do Máscara, tinha um selinho na capa com a cara do Oscarzinho, dizendo especial nesta edição Oscarzinho. A edição 4 do Máscara tinha uma história do Máscara, a primeira parte da história onde ele enfrenta o Couch Potato, ou seja, eu acho que a história nem foi concluída lá naquela edição, e a segunda história da edição 4 do Máscara era uma história do Oscarzinho, e não era nenhuma história inédita, era exatamente a primeira história da revista número 1 do Oscarzinho. Eu achei essa inclusão indevida por vários motivos. Primeiro, a revista do Máscara não era um mix, era um gibi do Máscara. Eu, e acredito que todo mundo que comprava para ler o Máscara. Segundo, mesmo que fosse um mix, aqui no Brasil, há um bom tempo, mix eram de personagens da mesma editora. Então tudo bem você comprar um gibi de Super-Homem, da Abril, e ter como história complementar uma de Lanterna Verde. Só que seria complicado você comprar um gibi do Super-Homem e ter como história complementar uma dos Trapalhões, que eram lançados em quadrinho. E terceiro, a história nem sequer era inédita. Então eu, que já tinha o Oscarzinho número 1, eu colecionei a revista do Oscarzinho, eu já tinha número 1, fiquei com a história repetida em um Máscara número 4. E ainda tem um outro ponto, que é só especulação. A Mitos tinha autorização da Dark Horse para publicar em uma revista licenciada de um personagem seu uma história de um personagem de outra editora, no caso da própria Mitos. Mas, enfim, como eu disse, isso aí eu já não tenho nada a ver. Era algo que a Mitos tinha que acertar com a Dark Horse, e eu estou apenas especulando. De qualquer forma, eu achei a inclusão do Oscarzinho em uma revista do Máscara indevida. Eu entendo que a Mitos quisesse promover o personagem, mas, enfim. Apesar da queixa, eu continuei comprando Máscara até a última edição lançada, a edição número 6. No geral, gostei muito do gibi, até mesmo das traduções e adaptações, todas muito boas. E um dos motivos que me fez gostar tanto desse quadrinho era que, naquela época, nos anos 90, eu queria muito ver uma renovação no mercado. Eu queria muito acompanhar personagens novos que estivessem sendo lançados naquele momento. Personagens novos mesmo.
porque muitas vezes acontece de um personagem novo ser só, por exemplo, um novo Lanterna Verde, como o Kyle Rayner. Eu acompanho o Kyle Rayner desde que ele se tornou Lanterna Verde, né, na revista do Super-Homem aqui no Brasil. Mas, apesar dele ser um personagem novo, o Kyle Rayner ser um personagem novo, o Lanterna Verde não era um personagem novo. Então, quando o mercado se renovava, era dessa forma. Até hoje, ainda meio que assim, eu queria muito acompanhar coisas que fossem criadas do zero. E o Máscara era que meio isso. É lógico que eu gostava muito dos personagens da Marvel e a DC, da DC, dos personagens clássicos, mas eles tinham décadas de publicações e eu estava sempre querendo coisa nova. O Máscara, com aquela abordagem, ele era uma novidade. Então, para mim, era essa oportunidade de comprar um gibi, de acompanhar um gibi desde o número 1 de fato. Não é como, por exemplo, a Abril, que de vez em quando zerava a numeração e aí lançava o número 1. Aquilo não era o número 1. No caso do Máscara, era o número 1 de fato. E eu, particularmente, não sou grande fã do Máscara original. O quadrinho da Dark Horse, que foi adaptado no filme, o quadrinho que a Pipoque Nankin, eu disse Pipoque Nankin, foi? Enfim. O quadrinho que a Pipoque Nankin lançou recentemente, o quadrinho do Máscara, o quadrinho clássico da Dark Horse. E eu não estou me referindo nem à qualidade do gibi, muito pelo contrário. É um grande quadrinho, tem uma arte excelente, apresenta um conceito muito original, tem um trabalho estupendo de cores, um trabalho de lettering, de letramento fantástico, você conseguir mexer ali com os diálogos do Máscara. É um personagem muito criativo. O quadrinho é bom. Aliás, mais que bom. Cometendo aqui esse erro proposital do português. O quadrinho é excelente. Mas a questão é gosto pessoal. E eu não gosto, principalmente por 3 motivos bem particulares. Primeiro, eu não gosto de histórias que não há um personagem principal fixo. E, sem dar spoiler, o gibi original do Máscara não tem um personagem principal fixo. No gibi clássico, não há um usuário fixo da Máscara. Isso não é necessariamente um spoiler, porque no próprio vídeo que Pipoque Nankin fala do lançamento, eles dão essa informação. Então, o gibi, o protagonista não é um usuário da Máscara, mas a própria Máscara. O protagonista não é uma pessoa, é o objeto, a Máscara. É diferente, por exemplo, do Anel do Lanterna Verde, que ao longo dos anos de publicação teve vários usuários, Hal Jordan, John Stewart, Guy Gardner, meu preferido, Kyle Rayner. Mas essa alternância aconteceu ao longo de anos de publicação, tinha tempo para que o personagem tivesse sua personalidade desenvolvida, o leitor criasse identificação, aquela coisa toda. No gibi do Máscara, a coisa é muito depressa e para mim isso faz falta. Não tem muito desenvolvimento dos personagens que usam a máscara, alguns até têm, outros nem tanto. O segundo motivo é que eu não gosto de personagens que não tenham uma forma padrão definida. No filme, no desenho animado e nos gibis Adventures, por mais que o Máscara seja transmorfo, ou seja, esteja sempre mudando de forma, mantendo apenas a cabeça verde, ele tem uma forma padrão que é o terno amarelo. No gibi clássico, ele não tem forma definida, só a cabeça verde. Eu acho que esse terno amarelo nem existe no gibi clássico. Ele foi uma criação para o filme que depois a animação usou. E o terceiro é que quando eu leio um gibi de ação, de fantasia, de super-heróis, eu gosto de heróis, ou em alguns casos também de anti-heróis. Mas eu não gosto de personagens sem senso moral definido, mesmo que distorcido diante do que seria humanamente ideal, ou cuja história não coloque numa linha moral definida. Mesmo que seja um personagem sem linha moral definida, muitas vezes a história coloca ele e faz ele seguir uma linha moral. Eu não gosto de personagens que percam esse foco. E isso acontece com o Máscara, com os usuários da Máscara no quadrinho clássico, o Máscara. Então, para mim, desse ponto de vista, o Máscara clássico não pode ser considerado nem um herói, nem mesmo um anti-herói. E ele, para mim, ele não deve ser considerado nem um vilão. Ele é um personagem translocado e essa linha narrativa não me agrada. Então, por esses motivos, eu não sou muito fã do quadrinho clássico do Máscara. Reforçando, não é uma crítica ao quadrinho, é uma obra excelente, mas não é do meu agrado. E a Adventures of the Mask, sim, era do meu agrado, eu gostava pra caramba. Queria mais dessa abordagem de Máscara como um super-herói vigilante tradicional, mas foi uma pena que durou tão pouco. Mas foi uma bela iniciativa da Mythos trazer essa adaptação. E, enfim, esta foi mais uma conversa despretensiosa. Se você ouviu até aqui, muito obrigado.
Você é foda e até a próxima.